Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de março, nós vamos meditar de Juízes do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos entrar agora numa nova fase, né, do povo de Israel. Sim, nós vamos falar da época dos juízes, né? E a autoria desse livro não se sabe ao certo, mas há uma grande probabilidade, segundo os estudiosos, que esse livro tenha sido escrito por Samuel, né? Porque o período dos juízes, ele vai desde a morte de Josué até mesmo, né, o início dos reinados, né? O primeiro reinado de Saul, que já é ali na gestão de Samuel, né, como sacerdote. Então, nós vamos ver que até na liderança ali de Samuel, da morte de Josué, até a liderança de Samuel vai ser o período, né, que vai compreender ali os juízes. E nós vamos ver que Deus levanta Samuel, né, num período de grande decadência em todos os lados, moral, espiritual, e a era, né, de Samuel já vai marcar o término da época dos juízes para iniciar uma nova fase. Nós vamos ver também, né, que a terra de Canaã era uma terra disputadíssima, era uma terra muito grande, né? E nós vimos que Deus tinha prometido que expulsaria todos os inimigos, né? Mas nós vimos no livro de Josué até puxando a orelha, né, das tribos, porque eles estavam realmente meio que desistindo, fazendo, né, concessões com muitos povos que habitavam naquelas terras, né? Dominavam aqueles povos tornava-se escravo, né? Mas continuava ali. E eu fiz o alerta, né, nesses devocionais de que isso causaria um problema lá na frente. E agora, na época dos juízes, nós vamos ver toda essa problemática vir à tona, né? Então, depois da morte de Josué, nós vamos descobrir, né, uma geração adúltera, uns israelitas que deixaram de amar ao Senhor, obedecer a Deus, obedecer à lei e, consequentemente, né, bênção ou maldição. Deus avisou isso de uma forma muito incisiva. Quer continuar a receber a bênção? Ela está consignada à tua obediência. Não obedeceu? Consequências, sim, maldição, né? E Deus vai usar, né, os próprios inimigos, né, para trazer essa consequência da desobediência. Então, dentro das suas próprias terras, muitos povos vão se rebelar, né, contra esse domínio dos israelitas. Então, nós vamos ver que o livro de Juízes, ele é um alerta para mim e para você, porque ele vai mostrar para nós a severa consequência do pecado. Que o pecado, ele pode ser algo bom momentaneamente, mas a catástrofe que vem após ele é muito grande, né? Então, nos mostra a seriedade do pecado. Então, no livro de Juízes, além dessa consequência, nós vamos ver a fidelidade de Deus. Porque quando está em meio a toda a opressão, o povo vai clamar e Deus vai levantar homens extraordinários, mulheres também, que farão a diferença na sua geração. Então, nós temos muito que aprender aqui com a história dos juízes. E sem mais delongas, vamos para Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra.
Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, pelejaremos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que tu caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Então aqui a gente está dando um pano de fundo ainda de conquistas, né, daquelas terras que Josué lançou a sorte. Lembra que eles fizeram um mapeamento, levaram para Josué, Josué lançou a sorte e antes de morrer dividiu todas as terras? Pois é, agora cada um está dentro da sua possessão, recebida por sorte, indo lá e conquistando a terra. E aí nós vamos ver que, então, em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, pelejaram contra ele, feriram aos cananeus e aos ferezeus, né? Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomaram-a e passaram a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu Sesai, e Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome Debir Quiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Nós já falamos um pouquinho a respeito disso lá no livro de Josué, né? Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta foi e se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas, minha filha? E respondeu ela: dai-me presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de águas. Então Calebe lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Ah, coça minha língua para comentar a respeito disso novamente, não é? A ousadia desta mulher chamada Axa. E aproveitando a oportunidade, feliz Dia Internacional da Mulher, né? Vamos nos inspirar em mulheres ousadas, testemunhos vivos que souberam ter discernimento espiritual para conquistar aquilo que lhe era de direito, não é? E aqui outras conquistas, no versículo 16 em diante, os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram aos filhos de Judá, da cidade das palmeiras, no deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus e habitavam em Zefate e totalmente destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Aquedom e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinha carros de ferro. Deus não era poderoso para também acabar com os carros de ferro? Olhe, essas concessões, né, tem muitas vezes raiz de incredulidade, raiz, não é? De acomodação. Então nós vamos ver que lá na frente, daqui a pouquinho, nós vamos ver problemas por aqui. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com ele. Olha só, o Senhor era com ele. E a casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz.
Vendo os espias, um homem que saía da cidade, disseram: Mostra-me a estrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando ele a estrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então, se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e a chamou de Luz. Este é o seu nome até os dias de hoje. E a terras não conquistada pelos israelitas, declarada a partir do versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem dos Taanac, nem de Dor, nem os Ibleão, nem os Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezer. Antes, continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalaol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeito a trabalho esforçado. Então, você está vendo que está tendo cananeu para tudo quanto é lugar, não é? Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem o de Sidom, nem de Alabe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra enquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem o de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, né? Porque você está vendo o cananeu espalhado por tudo quanto é lugar. Os cananeus eram os antigos habitantes da terra de Canaã. Canaã foi dada por possessão aos filhos de Israel. Então tinha cananeu espalhado por toda aquela região, não é? Então por isso que a gente vai vendo sempre essa menção de quem foi embora, mas de quem ficou. Então sempre havia um povoado pequeno de cananeus que permaneceu no meio da terra conquistada. Capítulo 2, Deus vai repreender os israelitas. Olha só, subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribais os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão adversários, seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel levantou numa só voz e chorou. Daí chamaram este lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-lhe os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois que Josué, o que viram todas as obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, né? Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e toda a geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram de Israel. Então aqui a gente já está tendo uma falha, não é? A comunicação das bênçãos de uma geração para outra.
Isso nos é uma lição nos dias de hoje. Precisamos comunicar as bênçãos de Deus de uma geração a outra, para que a próxima geração continue glorificando a Deus e o servindo com inteireza de coração. Então fizeram os filhos de Israel, olha só, o que era mal aos olhos do Senhor, pois serviram os Balaíns. Aqui já começou, capítulo 2, versículo 11. Deixaram o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e o adoraram e provocaram a ira do Senhor, porque deixaram o Senhor e serviram, sabe a quem? Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os empilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor Deus dissera e jurava, estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que o livraram da mão dos que os pilhavam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviavam do caminho para onde andavam os seus pais e da obediência dos mandamentos do Senhor. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles antes ao seu gemido, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo aquele juiz, reincidiam e tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo, adorando a eles, não deixando, a sua obstinação, seus caminhos perversos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenei aos seus pais, e não deu ouvido à sua voz, porque eu não os expulsei diante dele, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardavam. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, e nem os entregou na mão de Josué. Capítulo 3, os povos pagões no meio de Israel, que vai ser, como diz o próprio texto, não é? Cilada. Olha só, são estas nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, isto é, provar quanto em Israel não sabia de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Herbon até a entrada de Amate. Esses ficaram para por eles o Senhor pôr à prova, para saber que dariam ouvido aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos feruzeus, dos heveus e dos jebuseus, tomaram as suas filhas como mulher e deram seus próprios filhos como marido e como esposa, e rendiam culto a outros deuses, E aí nós vamos ver que vai falar do guerreiro Otiniel. Quem era ele? Esposo de Axa, genro de Caleb. Ele vai ser um dos juízes que Deus, na verdade, vai ser o primeiro juiz de Israel, Então nós vamos ver que quem era o opressor aqui, Era a Mesopotâmia. Qual foi o período dessa opressão? 8 anos eles foram opressos, E aí
Deus levanta Otiniel, esse guerreiro, esposo de Axa, e por 40 anos o povo vive numa tranquilidade, numa paz, até que Otiniel morre, como já vimos aqui o histórico, e o povo torna a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, amanhã nós continuaremos, né? Mais outros episódios do livro de Juízes. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.